Oi, gente! Hoje nós vamos estar falando sobre a Lei Federal 11.901. Quem quiser ter acesso a essa lei, pode vir no site www.abcubes.com.br. Eu vou estar disponibilizando o link na descrição do vídeo. Aí vocês vão vir aqui no site, em legislação, consulte legislação aqui, e ele vai abrir a página do Google Drive. Nós temos algumas legislações aqui, tá, gente? Não temos todas. Quem quiser contribuir com mais legislações que aqui não conste, pode entrar em contato conosco. Aqui no site da Abcubes, você vai ter acesso aos nossos contatos. Temos lá o WhatsApp, e-mail, tá? E quem quiser contribuir, gente, é só nos enviar por um desses contatos, tá bom? A gente vai agradecer muito, que às vezes a gente não tem muito tempo para estar mexendo nessa página aqui. Eu queria muito deixar ela super completa e, se Deus quiser, eu vou conseguir, tá? Então, a gente hoje vai falar aí sobre a Lei 11.901. Aí você vai buscar ela aqui. Você dá 2 cliques. E aqui você tem como compartilhar aqui para o seu Google Drive, né? Imprimir ou baixar aí para o seu PC ou para o celular. Eu acho melhor você compartilhar aqui com o seu Google Drive. Se você não tem, você pode estar abrindo sua conta no Google Drive, porque lá você pode jogar todos os seus arquivos, né? E isso não vai ficar pesando o seu celular. Então, vamos para a lei, gente. Aqui é a Lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009. Essa lei é uma lei que todo bombeiro civil ele deve conhecer de cor, né? Então, aqui ele fala sobre a lei que dispõe sobre a profissão de bombeiro civil e da outras providências. Tem muita gente que fala, né? A Lei 11.901, ela regulamenta a profissão bombeiro civil. Essa lei, gente, desde 2009, ela não foi regulamentada. O pessoal da Frente Parlamentar está trabalhando para que essa lei seja regulamentada. Então, quem quiser saber mais, né, pode estar entrando lá no site e se informando, né, sobre esse assunto, tá bom? Eu vou ver se eu deixo também na descrição do link o site aí da Frente Parlamentar, para quem tiver interesse. Então, aqui fala: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, quem sancionou a Lei 11.901? Bom, aí a gente vai lá embaixo, a gente vai ver que quem sancionou a lei foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, a lei não foi regulamentada, tá, gente? Aí, subindo novamente. No artigo 1º, o exercício da profissão de bombeiro civil reger-se-á pelo disposto desta lei. Artigo 2º. Considera-se bombeiro civil aquele que, habilitado nos termos desta lei, exerça em caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio. Então, aqui no artigo 2º, para o pessoal, né, que se forma para bombeiro civil, veste o uniforme de bombeiro civil e aí começa a fazer trabalhos voluntários como bombeiro civil. E aqui, gente, no artigo 2º, é bem claro para você entender, porque tem muita gente que fala: eu me formei, eu quero fazer o bem. Então, quando a gente quer fazer o bem para as pessoas de forma voluntária, nós temos que entender várias coisas. Primeiro, que voluntário ele precisa sempre estar debaixo
de alguma entidade, né? Por exemplo, existem várias associações de bombeiros voluntários, né? Então, se você quer fazer realmente o bem, procure uma associação de bombeiros voluntários aí próximo, né, da sua cidade, e se inscreva lá, faça, né, o curso de bombeiro voluntário, porque não é porque você é bombeiro civil que você pode, né, ser um bombeiro voluntário. Você tem que fazer também. Eu não preciso fazer o curso de bombeiro voluntário. Tem lá, eu não sou a melhor pessoa para estar explicando como é que é esse curso, tá, gente? Eu não cuido dessas partes de bombeiro voluntário. Nós temos aí uma associação de bombeiro civil, nós lutamos para trazer melhorias para a classe, mais empregos, né? Então, eu não costumo falar muito de bombeiro voluntário, mas o artigo 2º é muito importante para o pessoal aí que se forma e tem um pensamento errado e muitas vezes, sem compreender, acaba atrapalhando o nosso trabalho. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender o que é o bombeiro civil, né? Ainda costumam confundir com militares, e aí vem mais um, que seria o bombeiro voluntário. E quando muitas vezes eu vou falar sobre o bombeiro civil, né, buscar aí conseguir leis para que a gente possa ter um mercado de trabalho aí maior para a nossa classe, o pessoal fala muito, mas vocês não são voluntários, né? Então é muito complicado, porque eu tenho que ficar explicando uma coisa que o próprio bombeiro civil faz as pessoas entender de modo errado, tá? Então eu quis trazer essa lei federal exatamente para muitos que ainda não entenderam, entender pela lei, né? Nada melhor do que pela lei, porque a gente fala, muitos falam assim, você não manda em nada. Gente, eu não mando em nada mesmo, né? Porém, não é também porque tem gente que fala, mas você quer ficar esfregando lei na cara da gente. Também não é querer esfregar lei na cara de ninguém. Na verdade, é fazer você entender que quando você se formou para bombeiro civil, você teve lá nas suas matérias a aula de legislação. E se você não teve, você tem que procurar a sua escola, né? E de preferência, entre em contato com a gente para falar que escola que você se formou. Porque consta lá, se você ir na portaria 008/600, você vai ver que na grade curricular ali consta essa aula de legislação, que é fundamental para você poder aí exercer essa profissão de forma correta, né? Então é muito importante você ter conhecimento nas leis, principalmente nas leis que falam sobre a nossa categoria. Então aqui no artigo 2º já está falando que o bombeiro civil é aquele que é habilitado nos termos desta lei e ele exerce em caráter habitual a função remunerada. Então, se é função remunerada, gente, não é trabalho voluntário, né? E aí tá dizendo aqui, exclusiva de prevenção e combate a incêndio. Então, você é um prevencionista daquele local que lhe contratou. E ainda tá dizendo aqui, empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas. Você vai estar trabalhando dentro de empresas, né? Seja privadas ou públicas, sociedade de economia mista, enfim, gente. Quando aqui fala públicas, você vai estar trabalhando como bombeiro civil dentro dos órgãos públicos e não que você vai ficar fazendo trabalhos, né, dentro de uma comunidade. Aconteceu um acidente e aí você vai lá vestido de bombeiro civil e muitas vezes não está nem com curso em dia, né? Ou não se formou ainda, mal se formou, já tem uniforme e quer sair para a rua uniformizado. O uniforme é para ser usado dentro do trabalho e não fora, né? Outros que utilizam com a reciclagem vencida, gente, isso não pode. No momento que a sua reciclagem venceu, você não pode exercer a função, tá? Você tem que, aqui na lei, você vai ver que tem várias regras a ser cumpridas e muitos não cumprem, né? Então, tudo isso, gente, acaba atrapalhando
Então, eu acredito que se você se formou para bombeiro civil é porque você queria trabalhar, carteira assinada, ganhar um salário e não fazer trabalho voluntário. Trabalho voluntário você pode fazer sim, à parte, né? Então, você quer fazer como bombeiro, você vai para uma associação de bombeiros, né? Voluntários. E lá, gente, existe um uniforme próprio, né? Não é o uniforme de bombeiro civil. E se você aí tem uma associação de bombeiros voluntários usando roupa de bombeiro civil, você também está errado, porque você não está olhando a Lei 11.901 direito, né? Então, vamos lá, aqui, inciso 2º. No atendimento a sinistros em que atuem em conjunto os bombeiros civis e o Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a direção das ações caberão com exclusividade e em qualquer hipótese à Corporação Militar. Então, aqui, quando acontecer, né, algum sinistro aí dentro da empresa que você foi contratado, o bombeiro civil, ele vai atuar em conjunto lá com o Corpo de Bombeiros Militar, porém, a coordenação e a direção, ela caberá com exclusividade, né, à Corporação Militar. Aí, lá no artigo 4º, as funções de bombeiro civil são assim classificadas. Então, aqui é a classificação, né, gente? Ó, bombeiro civil nível básico, combatente direto ou não do fogo, que é o 1, né, que é aquele que se formou numa escola de formação de bombeiro civil, credenciada no Corpo de Bombeiros, tá, gente? Eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto. Se a escola não for credenciada no Corpo de Bombeiros, você não pode se formar ali. Se formou, você perdeu dinheiro, tá? Por quê? Porque se você ir lá na portaria 008/600, você vai ver que lá exige que essa escola seja credenciada. Então, se ela não for credenciada, ela não pode formar. Então, automaticamente, você não pode exercer como bombeiro civil. Aí o 2, que é o bombeiro civil líder, o formado como técnico em prevenção e combate a incêndio. Hoje já existe esse curso, tá, de técnico em prevenção e combate a incêndio. Então, logo, os bombeiros civis líderes vão ter que ter esse curso, né, porque antes, né, de ter esse curso, para ser um bombeiro líder, exigia aí o técnico de segurança do trabalho, porque era o único que poderia ir como nível técnico. Aí, em nível de ensino médio, comandante de guarnição em seu horário de trabalho. Aí, o 3, bombeiro civil mestre, o formado em engenharia, com especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo departamento de prevenção e combate a incêndio. Artigo 5º. A jornada do bombeiro civil é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, num total de 36 horas semanais. Então, gente, aqui a lei federal, ela já aqui é bem clara, né? Que a jornada do bombeiro civil é de 12 por 36, né? Então, ele não tá dizendo outra, tá vendo? Ele não tá dizendo outra jornada. Ela tá dizendo 12 por 36. Existem outras jornadas? Sim. Porém, a empresa, ela tem que entrar em acordo lá com o sindicato, tá? Não pode ser simplesmente, eu vou fazer essa jornada e acabou, tá? Precisa ter aí um acordo com o sindicato, com aquela empresa, né, que seria da categoria. Artigo 6º. É assegurado ao bombeiro civil uniforme especial a expensas do empregador. Então, quando você entra numa empresa, né, quem é o responsável pelo uniforme, né, pela compra do uniforme é a empresa. A compra, a troca, né, do uniforme é a empresa. Uniforme completo, tá, gente? Completo. Seguro de vida em grupo, estipulado pelo empregador. Isso também já consta na convenção coletiva de trabalho. Então, também, se você quer saber mais, não quer, né, gente? Deve saber mais. Dá uma olhadinha na convenção coletiva de trabalho da categoria lá no site
do Sim de Bombeiros, tá bom? Adicional de periculosidade de 30% do salário mensal, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmio, participação nos lucros da empresa. Então aqui já está dizendo, né, que o bombeiro civil, ele tem um adicional de periculosidade, sim. Tem empresa que não quer pagar porque não precisa, ou então porque estão com outro sindicato que não é da categoria e não pagam. Tá errado, tá, gente? Porque não é nem questão desse sindicato não ser da categoria. A questão é que tá descumprindo a lei federal, tá? E se for da categoria, também vai estar descumprindo aí a convenção coletiva de trabalho da categoria. O direito à reciclagem periódica, que é o que eu falei lá em cima, né? Então, o bombeiro civil, ele se recicla anualmente, né? Então, se ele não está com a reciclagem em dia, gente, ele não pode estar exercendo, tá? Por quê? Porque esse curso, ele tem reciclagem. Quando o curso não tem reciclagem, legal, mas ele tem reciclagem. Então, você tem que cumprir anualmente essas reciclagens. E quando você trabalha para uma empresa, quem fica responsável por esses valores, né, que seria tanto da condução para ir para esse curso aí de reciclagem, se você ficar o dia todo, a alimentação, e o valor do curso é a empresa. Artigo 8º, as empresas especializadas e os cursos de formação de bombeiro civil, bem como os cursos técnicos de segundo grau de prevenção e combate a incêndio, que infringirem as disposições desta lei, ficarão sujeitos às seguintes penalidades: advertência, proibição temporária de funcionamento, cancelamento de autorização e registro para funcionar. Artigo 9º, as empresas e demais entidades que se utilizem do Serviço de Bombeiro Civil poderão firmar convênios com os corpos de bombeiros militares do Estado, dos territórios e do Distrito Federal para assistência técnica a seus profissionais. Isso aqui eu nunca vi acontecer aqui no estado de São Paulo, mas se caso isso tenha acontecido aí no teu estado, deixa aqui nos comentários. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, aqui ela foi publicada no dia 12 de janeiro de 2009. E aí, gente, o que acontece? Novamente, né, para você aí lembrar. A Lei 11.901, ela foi sancionada, tá? Mas ela não foi regulamentada. Então, pessoal que quiser saber mais informações sobre esse assunto, entra no site do pessoal lá da Frente Parlamentar, tá? E tire suas dúvidas, né? Procure mais informações. É sempre bom você estar procurando por informações sobre o assunto, lendo também, gente, a Convenção Coletiva de Trabalho, se você trabalha ou não na categoria, porque se você se formou na categoria, é muito importante você conhecer tudo sobre essa categoria, né? Para que quando você também ser chamado para trabalhar, você conhecer já os seus direitos, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então entre em contato conosco pelos nossos contatos aí. Eu prefiro que você entre em contato conosco pelo WhatsApp, porque eu consigo atender mais rápido, tá bom, gente? Até a próxima!